Bem, aula sobre rede urbana, definição de rede urbana. Vamos lá, usar um texto aqui do site Brasil Escola. O que é rede urbana? Primeiro, a partir do texto aqui, ó. A rede urbana pode ser definida como a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais e de informações. Então, ela é a relação entre o fluxo, né, a ida e vinda entre esses locais diferentes, entre esses locais urbanos, que pode ser uma cidade, que tem influência numa outra por conta de alguma característica, por conta das suas funções, né, econômicas, sociais, enfim. Essa ligação entre as cidades, que pode ser no mesmo país, no mesmo estado, pode ser em outros países, em outros continentes. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo estabelecem entre si algum tipo de relação, que depende da função que cada cidade possui. Tá? Em virtude da variação da oferta de serviços, de negócios, mercadorias, de infraestruturas e potencial econômico, as cidades de uma rede urbana constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce. Assim, uma grande cidade, por exemplo, que possui os setores de serviço, como saúde, transporte, educação e outros serviços, são mais desenvolvidas, tem uma grande oferta de trabalho, opções de lazer, mercado, consumidor. Então elas apresentam uma capacidade de atração maior do que uma cidade pequena, que ainda é bastante dependente do meio rural, né? Essa capacidade de atração de uma cidade, também conhecida como polarização, é o principal elemento utilizado para classificar as cidades de uma determinada rede urbana em, por exemplo, metrópole global, ou metrópole nacional, ou metrópole regional, ou até centros regionais, né, ou cidades médias, ou outras cidades de porte pequeno, tal. Esses são tipos de classificação que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, focar na rede urbana como uma forma de uma rede que interliga, né? Se você imaginar uma teia de aranha, tem a ver com isso. As cidades podem ser mapeadas, por exemplo, colocado num desenho onde as cidades vão ser mapeadas e, de acordo com a função que ela estabelece de influência em uma outra cidade, por exemplo, São Paulo tem um grande parque industrial que muitos dos produtos são mandados para Santos. Por quê? Porque Santos tem um grande porto, um porto internacional, onde navios, né, saem carregados para exportação e navios chegam também na importação. Por exemplo, muito produto que vem da China, os navios atracam no Porto de Santos, e de Santos vem muito para São Paulo. São Paulo tem uma grande população, certo? Então tem uma grande compra de produtos, tem uma grande demanda desses produtos chineses. Com certeza você já comprou ou conhece alguém que comprou produtos da China. De repente o seu celular talvez não seja o chamado Xing Ling, porque tem aparelhos chineses muito bons, né? Teve um tempo que os aparelhos eram mais precários, enfim. A relação entre São Paulo e Santos tem muito disso, dentro da economia,
a exportação, importação, tem a economia local também de Santos, de São Paulo, mas tem outras relações das suas funções econômicas com outras cidades, né? O que chega no Porto de Santos ou no aeroporto aqui em São Paulo também vai para outras cidades e vice-versa. Inclusive as pessoas, né? As pessoas também são fluxos, porque elas também saem de uma cidade, pegam um avião, pode ir para o outro lado do mundo ou para outra cidade, no estado, no país, no mesmo continente. Então as pessoas são fluxos, as mercadorias são fluxos, todos os produtos, né, que giram de um local a outro são parte desse fluxo urbano que existe. E o Brasil também tem um fluxo urbano muito interessante, mas que sai do meio rural, né, que são as commodities, são chamados commodities, mas produtos alimentícios, por exemplo. O Brasil é o maior exportador de grãos do mundo. Então tem a soja, tem feijão, muitos dos grãos exportados do Brasil são um fluxo que passa pela rede urbana para poder chegar em outros locais, principalmente em outros países. Bom lembrar que, por exemplo, a maçã que é exportada do Brasil tem o tamanho de 3 ou 4 maçãs que você compra na feira aqui no Itaim Paulista, por exemplo. Mas é uma maçã que também sai do agronegócio, também sai do interior do Brasil, que é comercializada na feira da sua vila, por exemplo. Então percebe onde tem um fluxo aí que chega até você, tudo chega até você. Você também, existem casos de pequenas atividades comerciais, por exemplo, que uma pessoa faz na casa dela e que pode ser exportado também. Por exemplo, tem tribos indígenas que produzem um certo artesanato que sai do Brasil e é comprado na Europa, em vários lugares. Então, a globalização permite uma infinidade de comércio internacional, e uma das características de uma metrópole é ser global, né? Tudo que é global é do mundo, certo? Então, uma rede urbana, ela tem essa capilaridade, ela liga cidades por conta de alguma função específica ou várias funções, né? Que pode ser econômica, de informações, fluxo de pessoas também. É isso aí.